Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, que estejam aí estudando bastante, ganhando bastante conhecimento, para que quando tudo se normalizar, nós possamos estar juntos e usufruindo aí de todas as informações que foram passadas e todos os ensinamentos aprendidos. Estou morrendo de saudade. Espero que nós possamos, através dessa videoaula, conversar hoje, possamos tirar informações, aprendizados sobre um tema para a gente. Na verdade, muitos não conhecem os dados a fundo, ou até mesmo não viu tanta divulgação, porque hoje nós vamos falar das dificuldades no esporte para atletas paralímpicos. Isso mesmo, pessoal. Enquanto o nosso esporte para pessoas normais é tão divulgado, tão valorizado, os paralímpicos, que são pessoas que nos trazem exemplo de superação, exemplo de motivação, de que tudo é possível e que tudo vale a pena, muitas vezes são esquecidos, deixados de lado e não é tão divulgado. Então, gente, as pessoas portadoras de necessidades físicas especiais, elas precisam aí enfrentar desafios diários. Elas podem muitas vezes deparar quanto à locomoção, alimentação, higiene pessoal, até mesmo o modo de se vestir e muitas outras questões aí. E as necessidades especiais, elas no esporte exigem muito mais do atleta. Então, para chegar no nível, para ser um atleta paraolímpico, ele tem um nível de exigência muito grande. E, tipo, além de treino, disciplina, ele tem que lidar também com problemas de falta de incentivo, principalmente no Brasil, lamentável. No sentido que o obstáculo natural é ter que lidar com algumas limitações que acabam se tornando ainda maior diante de toda a negligência. E para dar assim visibilidade do tema, gente, nós vamos conversar aqui sobre três dificuldades mais naturais aí que esses atletas vão enfrentar, tá certo? Então, assim, eles sempre vão lidar com a limitação, isso é normal do seu dia a dia, e as pessoas assim com deficiência, elas são grandes batalhadoras, entendeu? Entende vocês aí com total condição, com total locomoção, coordenação, tem coisas que acham difíceis. Imagino para essas pessoas, entendeu? Que tem aí que alcançar proporções ainda maiores para poder alcançar seu objetivo. Então, o primeiro passo aqui é falar para vocês da falta de patrocínio. Essa é uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque, gente, o esporte assim não é tão valorizado no Brasil. Então, fica ainda mais perceptível quando se analisa casos, entendeu? Assim, de portadores de deficiência. Mas assim, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, gente, os países assim, a prática esportiva é fortemente incentivada desde cedo. Isso é inevitável. Mas a realidade aqui no Brasil, gente, acaba se refletindo totalmente diferente. Então, embora assim os atletas recebam bolsa, há necessidade de patrocínio, gente, de empresas para que se mantenha financeiramente e pague os custos da atividade. Então, é muito difícil de encontrar um patrocinador disposto a arcar assim e incentivar uma pessoa portadora de necessidade especial. E no esporte é uma tarefa árdua. A verdade é assim,
que o governo muito pouco faz pela formação desses esportistas, as pessoas jurídicas bem menos. Então, a dificuldade aí, a falta do patrocínio é a primeira dificuldade. Depois, pessoal, uma coisa totalmente inaceitável, que é a falta aí de compaixão, né? E aí vem o preconceito social. Tem pessoas aí portadoras de necessidades especiais que precisam estar sempre provando suas capacidades, dentro e fora das quadras. Isso porque o preconceito social que elas sofrem ainda é grande, muito grande. Essa maneira de serem olhados com aquela ainda certa dúvida. Então, sabe assim, qual situação se deve, gente, em grande parte, à falta de informação. Porque não buscarem ou não terem acesso, gente, conhecimento de determinadas condições. Muitos indivíduos, eles têm assim ideias equivocadas, procuram se afastar de quem tem alguma deficiência. Uma maneira assim de fazer isso, inclusive, é não acompanhar as disputas que os nossos atletas fazem tão bem. Então, muitos não conhecem nenhum nome de paraolímpicos, não conhecem as regras e nem incentivam o esporte, o que é lamentável para a gente. E a terceira dificuldade, gente, é a pequena visibilidade do esporte paralímpico no Brasil. Assim, o preconceito social que esses profissionais do esporte sofrem é potencializado pela pequena visibilidade do esporte. Então, no Brasil, gente, muitos deles, inclusive, se queixam de pouco espaço na mídia, o que impede seus trabalhos de serem vistos, reconhecidos pela sociedade. E nesse sentido, a escolha das emissoras de televisão aí de transmitir jogos, partidos envolvendo pessoas portadoras de necessidades especiais é mais do que entretenimento. Sim, exibir a prática esportiva paralímpica é uma maneira de permitir que os atletas cresçam e com isso proporcione mais conquistas no Brasil. Então, as nossas mídias precisavam se envolver mais, divulgar mais e trazer para a gente o que é de importante, trazer para a gente o exemplo de superação, de ânimo, de coragem desses atletas, para que eles possam ter aí o seu lugar, o seu espaço e que eles possam estar aí sempre brilhando, porque, gente, eles representam muito bem o nosso Brasil, muito bem, entendeu? E é evidente que a vida dos indivíduos com limitações físicas ou motoras, gente, não é das mais fáceis. E também vale assim, para que a necessidade especial no Brasil, assim, para as dificuldades enfrentadas em geral, elas precisam lidar com todas essas dificuldades que a gente falou e os problemas podem e devem ser enfrentados por um meio de trabalho conjunto. Se unirmos políticos, os privados, a mídia, gente, no sentido de buscar maiores investimentos e valorização dos atletas, com certeza o esporte é capaz de devolver a eles a autoestima perdida e proporcionar qualidade de vida. Por isso é tão importante nós darmos importância a esse fato. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, falando um pouco da história das Paralimpíadas, o seu surgimento e para vocês verem o quanto o Brasil é bem classificado nas Paralimpíadas. O Brasil, gente, ele só fica atrás dos Estados Unidos e Canadá. Nós somos a terceira potência mundial dos Jogos Paralímpicos. Então, confiram comigo esse vídeo para que nós possamos saber da história, do potencial dos nossos atletas paralímpicos e vamos incentivá-los. Porque necessidade, gente, deficiência, tem aquele que não tenta, que não luta.
Eles aqui pra gente são verdadeiros heróis. Confiram comigo. As Paralimpíadas tratam-se dos Jogos Olímpicos destinados a atletas deficientes. São disputadas a cada 4 anos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando a mesma estrutura montada para os atletas olímpicos. São 19 modalidades em disputa por atletas portadores de deficiências, divididas em categorias que vão de acordo com a limitação de cada um para que haja equilíbrio. A pessoa com deficiência, geralmente com pouco espaço na sociedade e desestimulada pelas próprias condições, tem nas Paralimpíadas, então, oportunidade de provar para todos e para si a sua capacidade como atleta e cidadão. As Paralimpíadas apresentam uma estrutura geral muito semelhante à de Olimpíadas, porém, são nos Jogos Paralímpicos que vemos um nível muito maior de superação dos atletas. Em Roma, a primeira Paralimpíada teve a participação de 400 atletas e 23 delegações. Para portadores de deficiências físicas, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa mutilados. O surgimento das Paralimpíadas, então, se deu através da vontade de superação de ex-combatentes. Veteranos da guerra buscavam através do esporte um estímulo para se reabilitarem e demonstrarem sua força. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, surgiram as primeiras competições de basquete em cadeiras de rodas, atletismo e natação. Na Inglaterra, o neurologista e neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann, que cuidava de pacientes vítimas de lesão pendular ou de amputações de membros inferiores, teve a iniciativa de fazer com que eles praticassem esportes dentro do hospital. Em 1948, o neurocirurgião aproveitou os 16º Jogos Olímpicos de Verão para criar os Jogos Desportivos de Stoke-Mandeville. Apenas 14 homens e 2 mulheres participaram. Já em 52, os Jogos de Mandeville ganharam projeção, contando com a participação de 130 atletas portadores de deficiência. Tornou-se uma competição anual. Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as 17ª Olimpíadas de Verão, Antonio Maglia, diretor do Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propôs que os Jogos de Mandeville, no ano de 1960, se realizassem em Roma, após as Olimpíadas. Com o sucesso dos Jogos, o esporte se fortaleceu e fundou-se a Federação Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. Ao longo dos anos, a competição cresceu bastante. Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportiva através do Sistema de Classificação Funcional. Esse sistema visa classificar os atletas com diferentes deficiências físicas em um mesmo perfil funcional para a competição. O objetivo é garantir que a conquista de uma medalha por um atleta seja fruto do seu treinamento, experiência, motivação e não devido a vantagens obtidas pelo tipo ou nível de sua deficiência. O goalball e o halterofilismo são exemplos de modalidades que foram criadas especificamente para a participação dos deficientes. De maneira geral, as adaptações das modalidades convencionais para a participação dos atletas com deficiências são mínimas. O primeiro ano de participação brasileira foi em 1972, na então Alemanha Ocidental. Em 2004, em Atenas, o Brasil competiu em 13 das 19 modalidades esportivas disputadas e obteve o 14º lugar com 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze, totalizando 33 medalhas. O crescimento do esporte paralímpico tem uma explicação simples: financiamento. O Brasil levou a maior delegação para competir em Atenas de todos os tempos, com 98 atletas, 77 homens e 21 mulheres. Os atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos bateram recorde de medalhas se comparados com os atletas que participaram das Olimpíadas de 2004. Esta é a melhor participação do país nos Jogos Paralímpicos, alcançando resultados superiores aos das competições de Sydney, em 2000. O país também ultrapassou o México e passou a ser a terceira potência das Américas nos Jogos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Outro grande feito é que as vitórias brasileiras dão ao país o título de potência paralímpica mundial. Ainda em 2004, a fim de estabelecer práticas de igualdade, pela primeira vez na história do evento, os atletas paralímpicos não tiveram que pagar nenhuma taxa de participação. Além disso, ocorreu o primeiro comitê organizado para os Jogos Olímpicos, que foi responsável tanto pela organização dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos. Em Pequim, no ano de 2008, a competição ficou mais acirrada.
o Brasil ficou em 32º lugar, com 30 medalhas de ouro, 41 de prata e 46 de bronze, 117 no total. Por ser um evento de grande porte, os Jogos Paralímpicos oferecem aos atletas mais do que uma simples oportunidade de competir. É uma chance de superação e também de adquirirem visibilidade social. O início da divulgação dos Jogos Paralímpicos fez com que alguns ficassem admirados, ou mesmo perplexos com o desempenho de atletas em cadeiras de rodas no atletismo, no basquetebol, de atletas cegos seguindo uma bola com guiso no futebol e de atletas sem braços ou pernas competindo na natação. Entretanto, é fato que nunca ocorreu uma grande divulgação real desses esportes. Ainda hoje, se comparado às Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos possuem um espaço extremamente reduzido na mídia, e por não serem transmitidos de uma forma igual, acabam possuindo um público muito limitado. O esporte pode ser um meio de inclusão social, e, portanto, muitos desses atletas acreditam que se as Paralimpíadas fossem mais divulgadas e incentivadas, haveria um maior reconhecimento dos mesmos. Seriam valorizados simplesmente como atletas, destacando seus méritos, como acontece com esportistas não deficientes. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham visto aí todas as informações nesse vídeo. E vocês puderam ver, né, que os Jogos Paralímpicos já são bem antigos. Ele teve aí um incentivo do neurocirurgião que viam que após combates de guerra, esses soldados, essas pessoas que sofriam com algum tipo de amputação, algum tipo de consequência devido a aqueles combates, estavam ali no hospital internados e eles começou a dar para eles alguns esportes, algumas atividades para que eles se ocupassem e pudessem ver que poderiam viver normalmente. E o Brasil, a primeira participação brasileira foi em 1972, na Alemanha Ocidental. Então, pessoal, vocês veem aí que nós temos uma história longa nessas Paralimpíadas, que nós poderíamos já ter feito muito mais por esses atletas. E o que a gente tem aqui de gratificante é que em cada participação o Brasil foi crescendo mais. E em 2004, o Brasil conseguiu, então, estabelecer práticas de igualdade, gente. E o Brasil conseguiu, em 2004, obter mais medalhas nas Paralimpíadas, certo? Do que nos próprios Jogos Olímpicos. Então, atletas considerados normais, atletas de esportes populares aí e acompanhados diariamente, eles tiveram menos sucesso do que os atletas paralímpicos. E aí, como eu falei para vocês, após tudo isso, todas essas conquistas, o Brasil veio só crescendo. Em 2008, né, a competição ficou ainda mais acirrada, o Brasil foi tentando aí conseguir medalhas e lutando, e equipes muito fortes, e nós somos bem representados, nós temos atletas super dedicados, a natação é nosso forte, e nós temos aí tantas alegrias. Mas o mais importante disso, gente, é que os Jogos Paralímpicos, sabe, ele traz aí a notícia, a informação para eles mesmos, para os próprios competidores, de sensação que eles são capazes. Muitas vezes eles usam os instrumentos que eles precisam para viver bem, corridas na cadeira de roda, eles mesmos chegam a ficar admirados pelas conquistas, por tudo aquilo que eles conseguiram. E hoje, se comparado às Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos possuem um espaço extremamente reduzido. E é o que não poderia acontecer, porque, gente, a beleza das Paralimpíadas, a emoção, ela é a mesma
dos nossos atletas olímpicos. Então, gente, o esporte aqui, através desse vídeo, através dessa nossa conversa, ele tem que estar bem claro para vocês que o esporte ele pode ser um meio de inclusão social. Mas muitos atletas acreditam que se as Paralimpíadas, gente, fossem mais divulgadas e incentivadas, haveria maior reconhecimento dos mesmos, até dos atletas, os outros colegas, pessoas portadoras de necessidade, que elas iam se interessar mais, eles acham que iam ter aí muito mais vantagem, muito mais valor. E por que não divulgarmos? Por que não buscarmos, informarmos as pessoas do valor que nós temos no nosso Brasil? Os nossos atletas paralímpicos fazem bonito, eles são potentes, eles são esforçados, são merecedores de tudo. E nós, como educadores, vocês como estudantes, pessoas bem informadas, podem sim ajudar na divulgação desses jogos. Então, pessoal, quando pensarmos em Jogos Paralímpicos, vamos pensar que atrás de uma necessidade existem vários valores. O atleta está aparentemente, fisicamente mostrando uma necessidade, uma deficiência, ele pode nos mostrar muitas coisas motivadoras, principalmente motivação, superação, força de vontade, ânimo, coragem, é o que muitos precisam para vencer a vida. E aqui eu tenho para vocês uma indicação de um vídeo, tá bom? Então, o filme que vocês podem assistir aí é um filme que vem aí do Marcelo Mesquita, tá bom? Que ele chama Para Todos. É excelente, gente. O próprio nome já diz, Para Todos. E aí vocês conseguem absorver ideias, veem recordes, modelos de superação, e a gente vai ver que os esportes paralímpicos são totalmente ricos, tá certo? Eu vou passar só o trailer para que vocês tenham uma ideia e depois vocês possam sentar e assistir o filme todo. Vale a pena, porque esporte é para todos. Confiram aí comigo. And we are about to see the greatest Paralympian ever. And is this going to be the moment when he gets gold? Here goes Pistorius, look at him go. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, he's been caught, is he? Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. He just came from absolutely nowhere. Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Você queria fazer esporte, acaba modelo. O mundo queria um pedaço de você. Eu acredito que Deus não errou quando me fez deficiente visual. Ele simplesmente entregou os olhos para alguém que estava do meu lado. Quando eu preciso, eu só peço emprestado. Eu sei que seria diferente se eu ganhasse uma, né? Eu acabei conquistando 9, e aí o peso muito maior. Às vezes, as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. Meu chapa. Você achando que ia mostrar os cadeirantes tudo bonitinho. Olha que lindo esse mundo. Chapa é quente, filho. Bora. Fico puto. Depois que pede, tá chorando. Chora no caralho, tem que botar lá dentro e ganhar essa porra lá dentro. O pau vai torar, malandro. Aqui é loucura, aqui é roseta. Porque ele não tem mão, cara. Ele não tem apoio, ele não tem equilíbrio. Não dá pra, tem coisas que não sou humana. Eu não te bato porque
você é cego. Quando ele acabou de falar, eu dei a primeira porrada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações, tenham se interessado pelo tema, que vocês leiam, busquem, pesquisem sobre as Paralimpíadas. É motivante, é muito gratificante e incentivador ver pessoas que podem superar os seus limites e, além de tudo, quebrar preconceitos, quebrar aí muitos paradigmas e muitas ideias contrárias. Que nós possamos, mesmo normais, inteligentes, possamos absorver deles o que muitas vezes a gente deixa pelo caminho, que é sempre estar motivado, sempre ter força de vontade, ter exemplos aí de superação. Fiquem com Deus, um abraço, estou morrendo de saudade, que Jesus esteja protegendo a vida e a família de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. E lembre-se, o esporte é para todos. Fiquem com Deus.